É possível entender alguma coisa da história recente do Brasil, dos Estados Unidos, de outros países, enfim, sem entender como que as redes sociais estão impactando a política? Uma das condições novas da realidade contemporânea são as redes sociais. Essas redes surgiram ali pela década de 2000 com a criação da internet 2.0, ou seja, aquela forma de internet em que eu tenho um processo de interação, em que o usuário da internet também produz e coloca conteúdo online, não mais só o sujeito antes que fazia a página, que criava as coisas. Então a internet 2.0 é essa internet mais interativa, né, que nós temos. Então o próprio YouTube que vocês estão assistindo agora é um dos resultados dessa forma nova, né, ou relativamente nova de fazer internet. As redes sociais elas surgem, portanto, nesse contexto e começam lá atrás, né, com uma arqueologia de redes sociais, incluiria o MySpace, o Orkut e depois o Facebook, que vai acabar surgindo e sendo aí a rede social predominante, embora boa parte da internet funcione hoje na lógica de rede social, inclusive o YouTube, onde nós estamos agora, e um pouco para frente a gente vai ter aí um processo de pulverização das redes, né? Você tem quase que todo ano o surgimento de uma rede nova, e aí o pessoal que está mais antenado com tecnologia segue para lá, que nem TikTok, o próprio Instagram já não é tão novo assim. Enfim, esse é o quadro que nós estamos vivendo hoje em termos de redes sociais. Se a gente for voltar para trás um pouquinho, no começo da década de 10, que nós estamos terminando agora em 2020, nós temos vários estudos que acabaram sendo revelados que foram feitos pelo Facebook ou por pessoas que conseguiram autorização do Facebook para usar os recursos dessa rede social para fazer estudos. Então, em 2010, o próprio Facebook faz um experimento com um tipo de propaganda específico e eles chegam à conclusão de que com esse tipo de propaganda eles conseguiram fazer com que 60 mil pessoas a mais, num determinado espaço lá dos Estados Unidos, fossem votar. Lembre que lá o voto não é obrigatório. Então, o que é isso? Foi, na verdade, um estudo pioneiro de controle para produzir uma determinada ação, no caso, ir votar. Ou seja, o Facebook descobriu como é que você faz para gerar uma ação política, levar as pessoas, estimular as pessoas para irem votar. A gente pode entender também que essa mesma tecnologia pode ser usada para fazer com que as pessoas não vão votar, né? Criar uma situação, uma sensação de cinismo, de desânimo, e as pessoas acabam não indo votar. Em 2012 foi feito um outro experimento, eu acho que aí vinculado à pesquisa mesmo universitária, né, uma abordagem científica do campo da psicologia sobre a questão do humor. Então foi estudado como é possível, utilizando a rede social, usando, né, a linha do tempo de cada usuário, que ela é personalizada, para mudar o humor geral desse sujeito, para negativo ou para positivo. Então eles colocavam várias postagens, né, deixavam o usuário ver várias postagens, todas positivas ou todas negativas. Isso foi em 2012 e aí eles chegaram às conclusões de que o humor, né, o estado de ânimo da pessoa é uma coisa que é contagiosa. O que eles aprenderam com isso? Que eles podem deixar a pessoa mais animada, mais deprimida, mais triste, mais cética, mais cínica, mais predisposta a receber uma determinada informação. Enfim, uma outra coisa aí que o Facebook e as redes sociais acabaram aprendendo. Outra coisa que eles fizeram num outro estudo de 2012 foi sobre autocensura. Então o que eles mediram? O quanto que as pessoas escrevem alguma coisa, uma postagem ou um comentário e não sobem esse comentário. Ou seja, isso tudo pode ser medido, né? Aquilo que você está escrevendo que você não vai postar, as suas pessoas, seus colegas, as pessoas que estão na tua rede não vão assistir, não vão ler o que você escreveu. Isso também pode ser monitorado pelo Facebook. Então eles aprenderam isso, né? Como que as pessoas se censuram ou se autocensuram. Em 2013 você tem um outro estudo que vai verificar a facilidade de espalhar mentira, o quanto que as pessoas estão dispostas a fazer o espalhamento de mentira. Gente, vocês autorizaram isso, né? Vocês autorizaram o Facebook ou qualquer outra rede social a ficar fazendo esse tipo de medição do seu próprio comportamento? Sim, autorizaram. Nós autorizamos. Quando a gente vai criar a nossa conta, aparece aquele texto enorme das condições que você tem que aceitar para entrar no Facebook,
que ninguém lê, né? Eu particularmente não leio, a gente só dá o concordo porque a gente quer usar logo a rede social, mas a gente não lê, e ali está, né, o termo de consentimento livre e esclarecido para ser utilizado como porquinho da Índia, né, como rato de laboratório para as pesquisas psicológicas do Facebook. Então, bem-vindos a essa realidade. Como de costume, os links para os estudos que mostram essas pesquisas, essas experiências feitas por Facebook e por outras redes sociais estão aqui na descrição. Bom, 2013 e 2014 vai surgir uma empresa chamada Cambridge Analytica que vai fazer mineração e análise de dados e vai criar estratégias de comunicação para campanhas políticas, né? Essa empresa vai utilizar dados das redes sociais e vai fazer os seus primeiros experimentos em 2015 na campanha do republicano Ted Cruz nas primárias para a presidência. Mas aí o Ted Cruz acaba saindo da disputa, né? E isso não vai muito para frente. No mesmo período, a Cambridge Analytica vai atuar na campanha do Maurício Macri na Argentina, na qual ele vai ganhar por uma diferença de 3% dos votos. Quer dizer, ele ganha por muito pouco e esse tipo de análise de mineração de dados que a Cambridge Analytica faz pode ter sido decisivo. E isso não foi revelado no momento, eles hesitaram assim bastante em dar essa informação. Isso só acabou sendo revelado em 2018, quando algumas pessoas que trabalhavam na Cambridge Analytica resolveram abrir o bico, né, e resolveram denunciar. Ou seja, houve alguns processos, alguns grandes julgamentos, né, nos Estados Unidos e no Reino Unido. A empresa era anglo-americana e nesses processos algumas das pessoas que saíram, né, que acabaram desistindo, não suportaram mais, os seus valores morais não permitiram que eles continuassem na empresa, eles acabaram denunciando essas manipulações que aconteceram e disseram: sim, nós atuamos na campanha do Macri e em mais 200 campanhas ao redor do mundo. Então era um negócio milionário. E aí, em 2016, a Cambridge Analytica vai ser decisiva para dois processos eleitorais. Um, na verdade, era uma consulta, era um plebiscito no Reino Unido sobre o Brexit, quer dizer, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que acabou sendo a opção vencedora e agora gerou um monte de problemas, um monte de dificuldades. As pessoas nem sabem direito como que o Reino Unido vai conseguir sair da União Europeia. Isso já está gerando um monte de prejuízo, um monte de desemprego, um monte de problemas, né? E lá na sequência, lógico, a eleição do Donald Trump, que até a reta final não era o favorito e de repente ele muda de posição e passa a liderar e rapidamente ganha a eleição. O mundo leva um susto porque, né, um sujeito como aquele ganhando uma eleição num país sério, para um cargo seríssimo como a presidência do país mais rico, mais importante, mais influente, mais armado, etc., né, foi um grande susto para todo mundo. E o que tem em comum, vinculando tudo isso, é um sujeito chamado Steve Bannon. Ele foi ex-vice-presidente, foi conselheiro da Cambridge Analytica e atuou na campanha do Trump. Esse Steve Bannon, nós sabemos, é um grande amigo da família dos Bolsonaros. E esteve presente, esteve atuando na campanha deles, talvez não de forma oficial, mas sempre muito presente ali, porque ele é uma grande ponte, né, entre o Trump e o Bolsonaro. Então nós sabemos que a eleição de 2018 ela foi fortemente influenciada por fake news e por rede social. Você vai falar: poxa, mas as pessoas não usam mais o Facebook. Cambridge Analytica, inclusive, não existe mais, porque ela faliu quando ficou claro, né, quando houve um escândalo de que eles roubaram dados para produzir perfis psicológicos das pessoas para utilizar na campanha política. E foi isso mesmo, né? Sabe esses aplicativos que você fala, que você entra lá e permite que acesse seus dados para saber como vai ficar a sua cara quando você for mais velho, ou que tipo de marxista é você, ou que tipo de, sei lá, de atriz de cinema você mais se parece. Você autoriza o uso dos seus dados. O que a Cambridge Analytica fez, e esse foi um processo, né, que levou à falência dessa empresa, foi utilizar um aplicativo desses e daí, quer dizer, eu autorizei a utilização dos dados quando eu instalei esse aplicativo e permiti que eles utilizassem. Agora, todos os meus contatos não. O que eles fizeram foi entrar e roubar os dados, não só os meus que eu autorizei a criar esse aplicativo, ao aceitar esse aplicativo, mas também de todos os meus amigos. Então eles conseguiram, sem autorização, utilizar 50 milhões de perfis do Facebook para fazer essa campanha. E esse foi o grande escândalo.
dificultou, né, fez com que se criasse uma crise muito grande no Facebook como empresa, mas também levou aí a uma série de processos e a falência da Cambridge Analytica. Mas vocês acham que com o fim da empresa, a tecnologia que ela tem, que ela aprendeu com o próprio Facebook, né, a utilizar para manipular comportamento, eles jogaram fora? Não, gente, esse negócio é um ativo que rende muito dinheiro. Sem contar que Steve Bannon e companhia bela estão vinculados todos ideologicamente à extrema-direita, né? Essa direita mais alucinada que está vinculada aí no Brasil, ela fica muito marcada pela presença de Olavo de Carvalho e de outros sujeitos que são aí bastante delirantes, né, na sua relação, tem uma conspiração de tudo quanto é lado, uma relação meio paranoica com a realidade. Tudo isso embalado num verniz ali de intelectualidade, de conhecimento, de erudição, de refinamento, que quem estuda um pouco mais sabe que aquilo ali é só uma embalagem mesmo, né? Que no fundo você tem ali técnicas de seita, técnicas de controle psicológico, de controle social, de manipulação de comportamento mesmo, que estão associadas, portanto, com essa tecnologia da Cambridge Analytica e a ponte é esse sujeito, né, Steve Bannon e outras pessoas que acabaram vinculadas à Cambridge Analytica. Bom, qual que é o fenômeno mais importante para a gente pensar em termos da história recente, né? Como que essas coisas vão interferir pesadamente na história recente? Bom, a primeira coisa é a seguinte, né? Campanha política era uma coisa que acontecia na rua. Eu lembro que na juventude eu era filiado a partido político, sou filiado a partido político até hoje, não tenho vergonha de dizer, né, que eu sou filiado ao PT. E na juventude eu carregava caixa de som, montava caminhãozinho, né, emprestado, dava um jeito e a gente fazia, né, subia em cima do caminhãozinho e fazia campanha para vereador, campanha para prefeito, etc. Quer dizer, o pessoal que tinha bastante dinheiro botava em cima de um grande caminhão, fazia um trio elétrico, levava artista, né, levava cantor, dançarina, etc. e fazia o comício na rua. Quer dizer, há 30 anos atrás a política era feita na rua, no espaço público. Então você fazia boca de urna, você ia fazer panfletagem no calçadão, na porta de fábrica. Quer dizer, a rua é um espaço comum, todo mundo é dono da rua, né? A rua é do povo. Então é aquela ideia grega da ágora, né? É o espaço onde a política acontece, é o espaço em que todos estão nivelados, todos estão iguais, e aí vão tentar convencer uns aos outros, né? Para criar maiorias, para eleger projetos, para eleger pessoas, para eleger partidos e assim por diante. A última campanha eleitoral, vocês devem ter notado isso, ela foi um silêncio absoluto na rua. Parecia que não tinha campanha eleitoral. Praticamente não tinha carro de som, não tinha cartaz. Primeiro pela legislação, né, eleitoral brasileira, que é altamente restritiva para gastos eleitorais, buscando evitar a corrupção, né, evitar qualquer quebra aí da moralidade pública ao fazer a campanha, mas também pelo fato de que a campanha passou a acontecer muito mais nas redes sociais. E isso é só parcialmente regulamentado. Então, por exemplo, com redes sociais eu posso contratar uma empresa no exterior para disparar de lá mensagens do WhatsApp, porque lembre, o WhatsApp é do Facebook, né? Não tem mais Cambridge Analytica, o Facebook já não é mais esse grande espaço, mas Jair Bolsonaro foi eleito principalmente com base no WhatsApp. A disseminação da ideia de que tem que eleger o Bolsonaro foi pelo WhatsApp. E o WhatsApp segue a mesma lógica, né, da rede social, e a gente tem acesso a uma parte muito pequena daquilo que o WhatsApp pode fazer. Então, empresas que fazem contratos com empresa Facebook, que é dona do WhatsApp, tem uma série de ferramentas a mais. E a questão é a seguinte, se essa empresa pode fazer essa compra lá fora do país, e a justiça eleitoral aqui não vai ter nunca como acompanhar. É proibido que empresas invistam em campanhas, né? A não ser que seja a própria empresa do candidato, que eu acho que é uma tremenda injustiça, mas enfim, isso é proibido. Só que como é que você controla isso se a pessoa pode pagar, né? Pode pagar uma empresa de fora? Como é que você vai ter condições de acompanhar isso? Então, existe essa desconfiança, existe essa denúncia, inclusive, né, de que a campanha do Bolsonaro utilizou dinheiro privado, que é proibido para ser utilizado em campanhas hoje, para comprar disparos de WhatsApp para utilizar fake news, quer dizer, 3 coisas erradas, né? Desventuras em série ali na campanha do Jair Bolsonaro. A grande reflexão que fica é:
As campanhas políticas eram feitas na ágora, no espaço público, no espaço democrático, no espaço igual. Inclusive a televisão, né, quando o Estado compra tempo na televisão e distribui para os partidos, ainda é igual, quer dizer, você distribui de forma igualitária. Agora, quando a campanha política começa a ser feita dentro da rede social, isso não é mais um espaço público. Não é o governo comprou um espaço dentro do WhatsApp ou um espaço dentro do Facebook. Pelo contrário, trata-se de um espaço privado que é fornecido por uma empresa. Ora, para que servem as empresas? Para produzir recursos, para produzir lucro. Então, o capitalismo acaba colonizando a própria campanha eleitoral, acaba colonizando a própria democracia, porque se eu sou um candidato que tem mais recursos, não é que eu vou fazer mais propaganda, eu vou ter à minha disposição máquinas de controle de comportamento, máquinas de controle do humor das pessoas, máquinas de controle de quase tudo na vida das pessoas, né, baseadas em medição de como que a gente se comporta ao longo da vida na rede social, e isso vai desequilibrar completamente a campanha política. Para onde que a gente vai? Né? O que a gente pode vislumbrar em termos do que vai acontecer com a democracia, com a política, a partir dessa mudança que nós tivemos da transferência das campanhas políticas e dos debates políticos para dentro das redes sociais? Das duas, uma. Ou as empresas que fornecem esse espaço público, que criam a nova ágora, né, essa ágora eletrônica para que a política possa acontecer, elas vão ganhar cada vez mais poder. Então, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft vão acabar ganhando tanto poder que elas próprias vão acabar substituindo o governo. Quer dizer, vai continuar tendo governo tudo direitinho, só que o governo não manda nada. Quem manda são as empresas de tecnologia. Ou a política, os nossos representantes, né, os deputados, os senadores, os políticos em geral, vão forçar a regulamentação que proporcione um controle público e democrático sobre o poder das redes sociais. A gente ainda nem sabe como, mas se isso não acontecer, a alternativa é que o capitalismo, né, o poder do dinheiro, vai colonizar completamente a política. Então essa é a situação em que nós nos encontramos, e isso é a forma pela qual, no final das contas, a gente está mesmo se comunicando. O próprio YouTube também funciona como rede social, e você está me assistindo e está vendo essa discussão, esse ponto de vista histórico e crítico sobre o papel da rede social na história recente, por meio de uma rede social. Então virou quase que assim a condição, né? Quem não tiver essa marca não vai poder comprar ou vender, não vai poder falar, nem vai poder ser ouvido. Essa é a grande questão que se coloca para a democracia hoje. Parece que são outras questões, mas essa é a questão fundamental que se coloca para a gente. Então, pessoal, obrigado por assistir. Se você quiser, se esse vídeo foi legal para você, deixa a sua curtida. Se você achar que tem alguém que você conhece que pode se beneficiar dessa informação, dessa discussão, por favor, compartilhe. Se você puder clicar no sininho, né, para receber as notificações quando saírem vídeos novos, vai ser bem legal também. Eu agradeço muito. Obrigado por assistir e até a próxima.